Fala, aurinegros! Beleza? Quem tá falando aqui é o Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de começarmos, antes de pedirmos a vinheta, eu peço para vocês que estão nos ouvindo que nos sigam nas nossas redes sociais. Os links estarão na descrição e, inclusive, os links das redes sociais dos participantes dessa mesa virtual também estarão na descrição. Editor, roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor! Und kommt vor Freude für über den Asphalt. 3:2, Als wir wär's ein rasten alle aus. Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Bom, primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que estão nos ouvindo. Na nossa mesa virtual de hoje temos uma novidade, que na realidade ele foi um convidado especial no podcast passado e hoje aceitou a ser a nosso integrante oficial do podcast. Mas já vou apresentá-lo, já vou lembrá-los você daqui a pouquinho. Então eu apresento aqui primeiramente o nosso editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Renan, tudo bom? Boa noite, João. Boa noite, galera. Boa noite todo mundo aí. Vamos lá. Bem-vindo, Rafa, para o nosso time e vamos embora. Vamos lá. E o Renan já soltou um spoiler já do nosso integrante oficial aqui da mesa virtual. Tá valendo, Renan. Tá valendo tudo. Mas vamos lá, Renan. Traz um destaque inicial para nós aí. Meu destaque inicial vai ser com uma frase. Como o Borussia Dortmund adora perder ponto para time pequeno, né? Polêmica essa frase, muito polêmica. E temos aqui também na nossa mesa virtual, ele que é administrador do Borussia Dortmund Brasil, ele que é um torcedor exemplar, praticamente o nosso hooligan personificado, Flávio Gudjonsen. Boa noite, Flávio, tudo bom? Boa noite, Joel, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde para quem estiver nos ouvindo aí. E Flavião, qual é o seu destaque inicial? Hits e a sua sorte. Então é interessante uma pauta trazermos um dia aqui exclusivamente no nosso podcast, né? Porque temos 2 bons goleiros e apenas um pode ser titular, né? Bom destaque, Flávio. E na nossa mesa virtual, completando aqui o nosso time, ele que foi convidado especial no podcast anterior e de cara que já agradeço por ter aceitado ser integrante oficial da nossa mesa virtual, Rafael Peixe. Boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite, companheiro. Eu queria agradecer muito por ter passado por esse período de empréstimo, né? E vocês efetivaram a compra agora, deu tudo certo. Queria agradecer a todo mundo pelo convite e agora participando como jogador oficial dessa mesa, que a gente tem muito para aprender e contribuir também com vocês. Perfeito, Rafa. Inclusive, né, nosso podcast, alguns integrantes têm uma alcunha, né? Por exemplo, o Flávio, eu criei a alcunha dele aí de tomador de bandeiras. E você, eu esqueci de colocar sua alcunha na apresentação, mas só para não passar em branco, o Rafa Peixe é o nosso tesouro nacional aqui no podcast. Seja bem-vindo, Rafa. Super estimado, né? Super estimado. E lembrando também, é claro, né, que em nome também da nossa presidente Mayra Batista também se receba as boas-vindas no nosso podcast. E Rafa, qual é o seu destaque inicial? Cara, o meu destaque inicial é que o Matondo foi o melhor jogador do Borussia nesse clássico. Legal. E lembrando a vocês que estão nos ouvindo, hoje temos muitas coisas a tratar. Temos UEFA Champions League, Internazionale contra Borussia Dortmund, temos o derby, né, Schalke 04 e Borussia Dortmund, além do giro pelo mundo e também uma pincelada no jogo de amanhã pela Pokal entre Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. Mas vamos começar, né, com perdão do pleonasmo, pelo início. Internazionale e Borussia Dortmund. Renan, na sua visão, tá na hora de ligar o sinal de alerta vermelho? Essa derrota foi muito ruim e você consegue tirar algo de positivo? Positivo dificilmente, mas o que você enxergou dessa partida, Renan?
ligar o alerta vermelho ainda não, tá no amarelo. Vamos lá, tem que ter atenção, porque agora a gente tem 2 jogos em casa e um fora pela Champions, então não foi de todo mal essa derrota e pode até se classificar essa derrota como uma derrota aceitável. Tudo bem, o time não jogou nada, implorou para perder o jogo e conseguiu, mas a Inter dentro da casa deles e com, igual a gente destacou aqui, Lautaro Martinez, Lukaku com um elenco forte, é uma derrota aceitável. Porém, jogo da volta agora, ou ganha, ou aí sim acende o alerta vermelho de vez, porque agora são 2 em casa e o Barcelona fora, então agora é só vitória para poder se classificar. Perdeu um desses jogos, eu acho que a classificação pode ficar ameaçada dependendo dos outros resultados. E você bem falou, Renan, da atuação muito fraca nossa, o desempenho foi muito ruim. Flávio, esse desempenho ruim, o qual o Renan destacou, para você seria um motivo de ligar o sinal de alerta aí, ou ainda dá para ter esperança, dá para ter tranquilidade em relação à nossa jornada na UEFA Champions League? Ligar o sinal vermelho, eu acho que ainda não. Ainda dá para mudar as coisas. E uma derrota, né? Uma derrota aceitável, como o Renan disse, porque a Internacional é um grande clube, né? E apesar de no último podcast eu ter apostado na vitória do Borussia por conta da dificuldade do último jogo da Internacional no italiano contra um time pequeno para mediano, eu esperava no mínimo um empate, né? Mas o time jogou muito mal, foi irreconhecível mais uma vez, né? E infelizmente saímos com a derrota, mas os próximos jogos não pode dar bobeira. Rafa, a derrota ela pode ser aceitável, mas a maneira como perdemos, o desempenho dentro de campo, acredito que não seja aceitável. Você concorda com nossos colegas que não é motivo de ligar o sinal de alerta? Concordo que não tem que ligar o vermelho, nem ligar o alerta, não. Mas precisa dar uma buzinada, né, para o pessoal acordar, porque o resultado em si, como todo mundo já falou na mesa, é um resultado normal, 2-0 para Inter de Milão, e lá dentro, né, você jogou no Giuseppe Meazza na Itália, totalmente normal, perder para a Internacional. O que não pode acontecer é você tomar um gol aos 22 minutos do Lautaro Martinez do jeito que tomou, porque a defesa parou, todo mundo ficou só assistindo. A gente até tira a brincadeira, porque no grupo do podcast, a gente brincou durante a transmissão, que o Lautaro foi o jogador escolhido para a gente ficar de olho. E parece que a defesa inteira ficou de olho no Lautaro e ninguém marcou ele. Então ele fez aquele gol com tranquilidade. E o resultado mais justo, na minha opinião, seria o 1-0, porque o gol do Candreva já saiu aos 89, e como a gente toma gol no final do jogo, né? A gente vem tomando 2 gols diretos, sempre um gol no começo do jogo e sempre um gol no final. Uma preocupação, parece que o time se desespera no final do jogo, ou se retranca, ou parte com tudo para o ataque, e a gente vem sofrendo muito nesses minutos finais. O 2-0 eu acho que é um resultado normal. O problema, como você disse, é o desempenho, porque a equipe teve 60% de posse de bola, mas teve uma dificuldade enorme de fazer infiltração. A gente ficava rondando a área da Internacional, que fez 2 linhas de 4 marcando bem baixas ali na entrada da área, uma já dentro da área, outra fora, e dali não saiu. A gente ficava rodando a bola, ia para a esquerda, voltava para o meio, voltava para o volante, para o zagueiro e ia para a direita. E daí não nascia nenhuma jogada, a gente não tinha aquele drible, não tinha uma facilidade de infiltração, e a gente esbarrou justamente nisso. Não importou quantos jogadores a gente colocou para atacar, não saiu gol e não fazia efeito. O efeito que aconteceu foi o reverso. Foi todo mundo para cima, deixou espaço já para o contra-ataque, e o Candreva correu o campo inteiro praticamente para fazer o 2-0 e matar o jogo. Na tabela de classificação, eu acho que foi muito ruim. O resultado é normal, mas analisando a tabela foi muito ruim, porque se a gente tivesse vencido,
a gente estava na primeira posição, mas a gente perdeu e caiu da primeira para a terceira, ressuscitando a Internazionale, que só tinha 1 ponto, e a gente teria assumido a liderança com 7 pontos, já que, por saldo de gol, a gente passaria o Barcelona, que venceu o Slavia por 2-1. Então a gente teria, no começo da rodada, a gente tinha, né, no caso, 2 de saldo de gol, com uma vitória mínima de 1-0, a gente já passaria o Barcelona e estaria na liderança e com a classificação bem encaminhada, a gente pode dizer assim. E nessa realidade, já que a gente perdeu de 2-0, ficou bem complicado, porque a gente caiu para a terceira, ressuscitou a Internazionale, e com essa próxima rodada agora espelhada, volta o jogo agora como mandante, a vitória aí sim é crucial, e se perder, aí liga o sinal de alerta vermelho com muita força, porque você vai ter outro jogo com o Barcelona no Camp Nou, que vai ser muito difícil pontuar. Então a Internazionale vai encaminhar a classificação dela caso vença a gente na próxima rodada. Verdade, e vale lembrar também que um dos critérios de desempate nos grupos da Champions League são os confrontos diretos. Então, a partir do momento que o Borussia Dortmund tá jogando mal, né, tá com um desempenho muito abaixo, talvez seria legal, dentro daquela partida, até negociar em perder por 1-0. 2-0 achei bastante, porque se nós quisermos igualar a situação com a Internazionale, temos que ganhar deles de 2-0 ou 3-0, né, na verdade para desigualar, ficar à frente deles no saldo e no confronto direto. Tomar um gol em Dortmund, apenas um gol, vai ser muito prejudicial para nós. E lembrando também que, como o Rafael destacou aí, né, o Rafa destacou, o nosso Fique de Olho brincou em relação a isso, né, sobre o Lautaro Martinez, ele transitar ali entre as nossas linhas de defesa, e foi exatamente o que aconteceu. O Schulz acabou dando condições para o Lautaro, que o Lautaro ficou cara a cara com o Burke e fez o gol. Aliás, acredito que o único destaque positivo nessa partida, não sei se vocês concordam, foi o goleiro Burke. Concordo com isso? Aliás, evitou o 3-0 também, né? Então, você pegou uma penalidade, pegou, né? O pênalti, Melhor jogador em campo, na parte do Borussia. Na parte do Borussia, né? Na parte da Internazionale, acredito que tenha sido... É que na parte tem a parte individual, que o Lautaro fez o gol, mas temos que lembrar também que, assim, por mais que nós tenhamos 60% de posse de bola na partida, mas quem ditou o jogo, quem propôs, na verdade, a partida propôs no sentido de fazer o seu jogo e fazer com que a partida fosse daquela maneira, foi a Internazionale. Compactou suas linhas, né? E acabou barrando o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund não conseguia fazer a transição, não conseguia ter infiltração, então o jogo da Internazionale acabou sendo, de certa forma, 100% de sucesso aí nas ambições da Internazionale. Agora vamos lá. Agora é o banquete principal desse podcast. Aposto que o Renan deve estar esfregando as mãos, o Flávio também deve estar dando aquele sorrisinho de canto. O Rafa também deve estar ansioso, porque vamos falar agora do derby de sábado, empate entre 0-0 entre Schalke 04 e Borussia Dortmund, e algo que essa partida tem muito em comum com a partida do meio de semana contra a Internazionale foi novamente o nosso fraco desempenho. Qual a diferença? Eu senti uma diferença, e vocês podem discordar à vontade, que eu senti que pelo menos o time tentou lutar, mas tentou lutar sem recurso técnico, sem inspiração. Então, começando aí pelo Renan. Renan, fale um pouco sobre o clássico, e acredito que o seu destaque inicial deve ter alguma coisa a ver, não deve não? Tem, se tem. Como no podcast passado eu tinha falado que o time tinha melhorado, nesse jogo já não melhorou, nem manteve a atuação contra o Gladbach, piorou um pouquinho, voltou a ser o que era antes. Jogando na casa deles, a gente tinha total chance de ganhar, e igual você falou, teve vontade, mas às vezes só a vontade não dá, né? Então fica difícil. Tipo, a gente foi lá, cria a jogada, mas parece que na hora de dar o último passe ou o último chute não tem ninguém. Acabou. O time para ali, perde a criatividade. Então não dá. Para você ganhar, você precisa do quê? De gol. E como que vai ganhar algum jogo se não consegue fazer um gol, pelo menos? E não era difícil de marcar um gol. Mas é igual a gente sempre bate na tecla aqui. O Dortmund em campo é a cara do treinador dele. O Favre, todo mundo sabe como que é a cara dele e as atitudes dele no jogo, né? Então
é difícil você assistir um jogo sem passar raiva com o Favre e com o time também, mas não pode perder ponto fora de casa contra times pequenos, né? Igual eu falei no meu destaque inicial, porque o Dortmund tinha total qualidade e até um elenco, ao meu ver, superior ao deles para conseguir fazer 2-3-0. A gente tem o Burke, tem o Hitz, que lá atrás conseguem fechar o gol. E tem sido os destaques do Dortmund nesses últimos jogos. O meio-campo e o ataque, a gente quase não tem destaque nenhum sobre eles, porque o time não cria. Parece que os treinos do Dortmund são só da defesa. Não tem um treino de ataque. Finalização não tem. Então é difícil. Eu até falei que perde pontos contra time pequeno, porque olha, põe na balança todos os últimos anos, quem tá sempre em competição europeia, quem tenta ser campeão. Então é assim que eu classifico. A gente não pode perder ponto contra time pequeno. Lucien Favre é o autor, né? Se o Borussia Dortmund fosse um quadro, esse quadro provavelmente estaria bem vazio no clássico contra o Schalke 04. Ô Flávio, qual foi sua visão perante o clássico? E você consegue trazer pelo menos algo de positivo que você enxergou na equipe do Borussia Dortmund? Fora aí a suposta vontade que tivemos? Olha, Joel, o jogo não teve cara do maior clássico da Alemanha. Teve aquele um início brigado, né? Entradas duras, uma marcação mais forte de ambos os lados, mas questão de qualidade, o Borussia Dortmund não conseguiu imprimir o que tem de melhor, né? Tabela, não conseguiu jogar. Faz falta, querendo ou não, seja o Paco ou não, faz falta um centroavante de verdade ali no nosso time. Cria as jogadas e não tem ninguém para empurrar a bola para dentro do gol. Então a gente está sentindo, o time está sentindo, por mais que quando melhore, né, o jogo do time, mas a falta do centroavante tá bem grande. E assim, o meu destaque para esse jogo foi o Hitz, e além das defesas, né, há muita sorte que ele tem ao defender o gol do Borussia Dortmund. Aquelas bolas na trave foram assim... tirou com o olho. Então foi um jogo que era possível a gente ter ganhado se tivesse colocado em campo, em jogo, aquilo que o nosso time tem de verdade, porque nós temos jogadores de qualidade e bem melhor, um elenco bem melhor que o Schalke. Então, como o Renan disse, né, e como a gente já vem falando aqui em outros podcasts, o Favre não consegue mudar a cara do time, não consegue colocar ali uma garra. Por mais que o time demonstrou vontade, ainda não é a vontade que pelo menos eu espero do Borussia Dortmund. Então a minha visão foi essa do clássico. Bacana, Flávio. Infelizmente tá nítido que o time não está evoluindo. Você destacou muito bem o Hitz. E tem uma máxima, existe uma frase entre os goleiros, não é uma frase, digamos assim, entre aspas oficial, mas ela faz todo sentido, que é a seguinte: goleiro bom é goleiro que pega a bola fácil. E o Hitz pega a bola fácil, ele não assusta, ele é um goleiro seguro. Então é por isso que insisto em dizer que se pode ter uma discussão em quem pode ser nosso goleiro titular hoje, eu prefiro o Hitz. Mas essa é uma discussão para um outro momento, um debate para outro momento. Agora vamos lá. Aviso, desculpa. Não, pode falar.
Um aviso meu, tá? Já que eu tenho esse apelido que você colocou aí de o pegador de bandeira. Tomador de bandeiras. Tomador de bandeira, isso. Tomador de bandeira. Fica o aviso à torcida do Schalke 04 que tem um jogo de volta. Tá? E que a tal da bandeira que apareceu lá vai ter volta isso. Essa parte do, entre aspas, espetáculo das torcidas, né? Digo entre aspas porque é subjetivo, né? Tem pessoas que repudiam e outras pessoas que aplaudem. Eu tenho minha opinião, depois eu vou expor ela. Mas isso aí, a torcida do Borussia Dortmund também expôs algumas camisas, faixas que foram, né, gentilmente pedidas, né? Por favor, posso tomar sua bandeira, né? Naquele seu meme lá do grupo nosso do WhatsApp. Também foi mostrado também algumas fotografias, mas a transmissão não mostrou. Tivemos que buscar em fotografias que rodaram ali que giraram pelo estádio. Então agora vamos com o Rafa. Rafa, o desempenho entre Borussia Dortmund e Schalke 04 foi muito parecido com o desempenho que tivemos na Champions League contra o Internazionale. Não mostramos evolução. Inclusive, no seu destaque inicial, notei que você trouxe um jogador do Schalke 04. Eu imagino que seja provavelmente pela incompetência de ele não conseguir definir a partida. O que você enxergou desse derby, desse clássico, Rafa? Sim, foi justamente por causa disso, né? O Matondo foi acho que o melhor jogador do Borussia Dortmund em campo, porque teve alguma oportunidade, a melhor oportunidade de vencer o jogo, ele teve mais de uma, né? Ele teve mais de uma e a gente poderia ter perdido esse jogo. Então, analisar o resultado, eu acho que o 0-0 ficou excelente. Eu acho que foi um ótimo resultado, porque se tivesse que ter um vencedor nesse jogo, seria o nosso rival. Eles criaram mais chances, chutaram 2 bolas na trave ainda no primeiro tempo, se não me engano, e o 0-0, até em relação à tabela, que daqui a pouco eu falo, não foi um péssimo negócio jogando fora de casa, mas esse era um jogo para ganhar, até para dar uma animada no elenco e para ver se a gente conseguia dar outro caminho, né, para o nosso time e encostar mais no topo da tabela do que no meio. Mas em relação ao desempenho do time, o Renan falou aí que ele falou que o time não evoluiu. Se ele evoluiu, se demonstrou uma melhora contra o Borussia Mönchengladbach, não mostrou nem contra a Inter, nem contra a Schalke. Parece que ele piorou. E por coincidência ou não, foram 2 jogos fora de casa. Então parece que o time joga mal, joga de forma reativa, joga de forma covarde quando é visitante. E que, na verdade, ele se espelha em um time reativo, em uma defesa sólida, fazendo dobras de laterais e tentando sair no contra-ataque. Só que a gente sabe, tem que ser honesto, que o time não tem uma defesa sólida. A gente tem 9 jogos no campeonato e 11 gols sofridos. Então você não tem como usar como desculpa que o seu time joga de forma reativa porque a gente tem uma defesa sólida. Quando não tem. Na verdade, o que o time é mal treinado. E a melhor forma de mascarar um time mal treinado é falar que o seu time é defensivo. Porque você não vai precisar da bola para jogar. Você dá a bola para o seu adversário e fica lá se defendendo. Ah, não, eu jogo de forma defensiva. Ou seja, o seu time não tem qualidade de elenco, você não tem qualidade tática para construir jogada, para trocar passe, você não tem como fazer uma infiltração. Então você dá a bola para o seu adversário e fica naquela covardia com medo de perder o jogo. Eu acho que essa partida, para mim, foi muito revoltante, porque eu acho que teve um gostinho especial, que foi o primeiro clássico, agora como integrante do podcast. Então eu tive mais uma paixão por aquele jogo. Eu queria uma vitória na minha estreia do podcast, mas não veio, ficou no 0-0, e o pior ainda, que foi uma partida que a gente deveria ter perdido. Se existisse justiça no futebol, a gente teria perdido por 1 ou por 2, e seria mais uma derrota, como foi contra a Internazionale. O negócio é que a Internazionale soube matar o jogo, foi lá e fez 2 gols. O Schalke não, o Schalke é incompetente, um time fraco, pequeno, que não conseguiu matar o jogo. Então eu acho que o Favre tem que rever os conceitos dele. No último podcast, eu não vou ser contraditório, porque no último podcast eu falei que a gente não pode ser resultadista. E a gente não pode mesmo. Não é por causa de uma derrota e um empate que a gente tem que pedir a cabeça dele.
mas alguma coisa ele tem que fazer, porque já está passando do tempo, a gente já tem 9 jogos do alemão, a gente já chegou na metade da fase de grupos da Champions League e nada está acontecendo em resultado de melhoria no clube, em desempenho mesmo. Em relação à tabela de classificação, eu acho que a gente perdeu uma posição, não foi tão ruim assim. A gente agora está na 5ª posição, com 16 pontos, e está a 3 ainda do Gladbach. Então, nada como 2 vitórias seguidas, agora que a gente vai jogar contra o Wolfsburg em casa, 2 vitórias seguidas mude todo o panorama, porque o futebol é que nem a nuvem, né? Um dia está aqui, outro dia está ali, e vai mudando a opinião e a análise da gente. Agora, a análise do momento é que o time não pode jogar de forma covarde fora de casa e de forma medrosa, porque quando você tem um jogo dentro de casa, você mostra toda a sua qualidade. E o time do Borussia Dortmund tem muito mais qualidade do meio para frente do que do meio para trás. Isso é inegável. Então não tem porquê. Se você tem peças melhores para atacar, qual a lógica de você ficar se defendendo? Eu acho isso uma burrice sem tamanho do nosso técnico, que não sei como, trabalhando dia a dia, ainda não percebeu isso. Muito interessante sua opinião, seu ponto de vista, o Rafa, porque você disse tudo e inclusive já pega também o gancho do destaque inicial do Renan, né? Nós nos acovardamos contra um time pequeno, um time que joga de forma pequena, que é o Schalke 04. Porém, para fazer justiça aqui, se esperávamos um espetáculo pelo contexto do clássico. Esse espetáculo só aconteceu diante das torcidas, tanto a torcida deles, que fizeram a parte deles, quanto a nossa, né? E também fizemos nossa parte também, como equipe do Borussia Dortmund Brasil, né? Marcamos um gol. Você falou que gostaria de ter estreado de forma oficial o nosso podcast com uma vitória contra o Schalke, mas para nós é uma vitória ter você aqui, assim como ter o Flávio, assim como ter o Renan, né? É uma vitória nossa. Essa vitória não veio dentro de campo, mas aqui na nossa equipe já temos uma vitória, fizemos aí 6 pontos praticamente, né? Na ida e na volta já fizemos 6 pontos, já garantimos. E também no sentido de divulgarmos o clássico da maneira como ele deve ser divulgado, né? Inclusive fica até uma nota de repúdio da nossa equipe do Borussia Dortmund Brasil, que infelizmente os canais Fox Sports transmitiram o jogo do Bayern de Munique contra o União Berlim no Fox 1 e deixaram de escanteio o clássico Borussia Dortmund e Schalke 04, o que é uma pena, né? Mas, enfim, espero que... Inclusive, até ainda disso da Fox, o pré-jogo que eles estavam mostrando no Fox 2 era o do Bayern e não do Dortmund versus Schalke, né? E o que é contraditório, né? O que é contraditório porque eles lançaram, né, um banner falando: vocês sabiam que o maior clássico da Alemanha não é Borussia e Bayern, sim Schalke e Borussia Dortmund e Schalke? É meio contraditório, né? Mas, falando em contradição, o Rafa Bento disse aí que o imediatismo tem que ser afastado. Eu concordo, o imediatismo tem que ser afastado, não podemos ser resultadistas. Mas existe uma diferença entre o resultado e desempenho. Vamos lá, quando nós temos um desempenho bom e perdemos uma partida, a probabilidade de ganhar a próxima partida ela é muito alta. Por quê? Porque o desempenho é bom, a qualidade é boa e tal, pode ser que ganhemos as próximas partidas. Agora, quando o desempenho é ruim, o resultado vem, a tendência é que essa sorte não bata 2 vezes na nossa porta. O que está acontecendo é que o desempenho está ruim e o resultado não está vindo. Aí eu vou voltar para o Rafael, em seguida Flávio e Renan. Será que não é momento de repensar em relação ao Favre na equipe, ou ainda dá tempo de vamos respirar um pouco em função de toda a tabela da Bundesliga estar equilibrada? Eu acho que se o Bayern tivesse disparado, se o Leipzig tivesse disparado, alguma coisa desse tipo, eu acho que aí a cobrança seria maior. E eu acho que a cobrança só não é maior em cima do nosso glorioso técnico, porque a gente ainda está a 3 pontos do líder. Então, mesmo com apenas 4 vitórias em 9 jogos, a situação do Borussia não é tão ruim assim, até porque a gente perdeu só um jogo no Campeonato Alemão e perdeu um jogo na Champions League. Eu acho que não é para trocar não ainda, tem que dar mais tempo para ver se ele coloca algum juízo na cabeça e muda a postura do time jogando. Eu acho que mais fora de casa do que dentro, porque, como a gente falou, ele tem muitos problemas até para escalar o time, né? O departamento médico está fazendo uma festa cheia de integrantes lá do time, e
E se a gente tem 2 bons goleiros disputando uma vaga, a gente tem nenhum atacante disputando uma vaga, né? Eu acho que passa muito por aí. Mas também isso não pode servir de muleta para ele. Ele tem que dar um padrão de jogo, não melhor, ele tem que dar um padrão de jogo, porque a gente não sabe qual o padrão de jogo do Borussia hoje em dia. E para você, Flávio, dá tempo de esperar? Não espera? Traz um treinador novo? Não traz? Mantém o Favre até o final da temporada? Eu sei que é repetitivo colocar isso no podcast, mas é porque é uma situação que está acontecendo. Futebol é um momento, mas as coisas vêm se repetindo e, por enquanto, a tabela da Bundesliga é acessível, mas daqui 3 rodadas pode ser que não seja. Para você, Flávio, qual a sua opinião? Bom, para mim, ele já teve o tempo bastante, né? Ele foi bem na temporada passada, ele teve o seu elenco melhorado, tem esse problema do centroavante, mas eu acho que, como o Rafa disse, não pode servir de desculpa. Ainda assim, ele tem um elenco bem melhor do que o do ano passado, e eu acho que isso não pode servir de desculpa para o trabalho dele ter decaído tanto. Então, para mim, eu não tenho chances mais com o Favre. Para mim, pode partir para um novo técnico aí. Você não tem mais esperança em relação ao Favre, então? Não tem. Agora eu vou dar o garfo e a faca para o Renan, né? Renan, nosso técnico Lucien Favre, o nosso autor, né, das nossas obras que, né, não vêm sendo pintadas, obras em branco. Na sua opinião, o tempo do Favre já deu? Dá para permanecer? Como é que você enxerga essa situação toda, Renan? Eu enxergo do mesmo jeito que o Flávio. Ele já teve tempo demais. A gente perdeu aí uma Bundesliga na temporada passada por erros dele mesmo. Erros do time em campo. E nessa temporada não mudou nada. E não tem como falar que é só o jogador, porque fizemos contratações de bons nomes, mas ele não sabe usar. Então, eu já acho que aí não chega nem ser o imediatismo, porque ele já mostrou que não vai mudar. Vai ser mais uma temporada igual foi a passada, ele já teve toda a temporada, já estamos aí nesse começo de temporada sofrendo do mesmo jeito, com os jogos iguais ao do ano passado, mesmo com um elenco melhor. Então acho que não dá mais com ele não. Chegou a hora de mudar, porque não dá pra gente perder 2 temporadas seguidas só porque o técnico não se adaptou. Então acho que tá na hora de começar a pensar em um nome novo e um nome que seja mais vibrante. Até igual rolou recentemente, o nome do Mourinho seria um ótimo nome aí pro time. Mourinho, que é um especialista em arrumar defesas, né? Como foi colocado, o Favre recua o time, mas não tem uma defesa sólida, então não faz sentido a maneira como ele está jogando. Agora eu vou dar minha opinião, eu vou ficar um pouco em cima do muro, eu vou agradar tanto uns quanto outros. Vamos lá, vocês vão entender. Eu acredito que assim, o momento certo para ter mudado de técnico foi exatamente no começo da temporada. Infelizmente não fizeram isso. Achei que a diretoria errou bastante, errou tanto quanto na falta de contratar um centroavante legítimo para nós, para fazer sombra ao Paco. Por quê? Porque sabemos que o Paco é um jogador que se lesiona, é um jogador que às vezes vive desligado. Sabemos também que não podemos confiar no Mário Götze. Então, acredito ainda que o erro da diretoria ainda foi maior em permanecer com o Favre. Mas já que permaneceu, então que dê respaldo para o trabalho dele. O problema é que o trabalho dele está muito abaixo. E o meu medo é que nessa de vamos dar mais uma chance, vamos esperar, a ponta da tabela da Bundesliga não dê mais para alcançar. Porque eu acredito, assim, de coração, como torcedor mesmo, de forma racional, inclusive, não emocional, eu acredito que dá para ser campeão da Bundesliga ainda. A tabela mostra isso. E por falar em tabela, só para fazer um giro aqui na tabela rapidinho, amigos. Primeira colocação está do Borussia Mönchengladbach com 19 pontos, o Bayern com 18, o Freiburg, surpreendente Freiburg, de Alt Schmidt, com 17 pontos, o Wolfsburg também vem com boa campanha, está com 17, e aí vem nós, né? Borussia Dortmund, nosso amado Dortmund, com 16 pontos em quinto, e abaixo do Dortmund vem a sequência, né? RB Leipzig, Schalke 04 e Leverkusen com 15 pontos. O Eintracht Frankfurt também está com 14. Tem muita gente colada aqui, o Hoffenheim também está com 14, aí o restante ladeira abaixo, né? Vem Hertha Berlin, Werder Bremen,
até o Padebola, que é lanterninha, na 18ª colocação com 4 pontos. Bom, acredito que degustamos bastante esse prato chamado Schalke 04 e Borussia Dortmund. Se alguém tiver alguma consideraçãozinha para fazer sobre esse clássico aí, fale, senão cale para sempre. Os resultados continuam entalados ainda. Tá entalado, né? Ah, sim, é verdade. Eu ia destacar aí a questão das torcidas aí. Vocês gostaram do espetáculo das torcidas? Gostou, Renan? Eu acho sensacional. Fumaça, aquela fumaça amarela, a hora que sobe ali no meio daquele monte azul, dá um destaque sensacional. Pra mim, é uma das melhores partes do jogo, você vê a torcida fazendo festa. Parece que fora de casa ainda fica mais bonito, porque são só os ultras que vão, né? Então é menos povão, então os caras fazem uma festa mais torcida mesmo. Eles tentam fazer uma festa que chame mais atenção, mas eles próprios param para assistir a nossa torcida dar um show, né? E o Flávio ia tomar muita bandeira lá, Flávio? Nossa, eu ia fazer a festa, velho. Ia. Com certeza. Rafa, você ajudaria o Flávio nessa ou você ficaria lá de boa? Eu ajudaria, ainda colocaria aqueles adesivozinhos do Renan na cadeira do pessoal. Perfeito. Espalhando. E a festa não foi só no clássico, né? A torcida fez uma presença muito boa lá na Itália também, a festa é muito bonita. Muito bonita. Aliás, você acabou de passar no teste do podcast, esse era o teste, tá? Era o teste, certo? Era o teste final, tá? Parabéns. Roubar a bandeira e colar adesivo. Isso, parabéns, perfeito. Vamos lá, agora vamos partir pro Giro no Mundo. O Giro no Mundo é o nosso novo quadro, né? Que você que nos escuta, você que é participante do nosso podcast, falava, vocês não falam sobre o futebol europeu e tudo mais, então estamos no Giro no Mundo. Cada um de nós aqui dos participantes traz um destaque em relação ao futebol mundial, começando aí pelo Renan. Renan, qual é o seu destaque no Giro pelo Mundo? Meu destaque no Giro do Mundo vai pela situação lá na Catalunha. A situação política lá, né? Tá feia a coisa, muitos protestos, muita bomba, e teve até o clássico que ia acontecer agora no sábado entre Barcelona e Real Madrid no Camp Nou, que foi adiado por conta disso, né? O tribunal lá, as autoridades da Catalunha preferiram adiar o jogo para o dia 18 de dezembro porque ficaram com receio, né, das manifestações chegarem dentro do estádio ou ali no entorno, né? Até por se tratar de um clássico que já não é muito amigável entre as torcidas, ainda teria mais esse agravante. Aí o jogo foi adiado. Os protestos na Catalunha, eles estão acontecendo porque a Catalunha, ela quer um movimento separatista, né? Eles querem poder tomar as próprias decisões e se tornar o país, a Catalunha, né? Então tinha todo um processo lá, e o Tribunal Supremo da Espanha, contra isso, resolveu condenar 9 dos 12 líderes separatistas lá com pena de prisão de 9 a 13 anos, e com isso começaram as manifestações, e cada dia que passa lá o negócio tá ficando pior, muitos protestos, bomba de gás, e agora perdemos aí esse clássico, que também é um bom clássico para quem gosta de futebol, por conta dessa situação política que acontece hoje por lá, né? Sim, um dos maiores clássicos do mundo, né? Tanto de forma esportiva quanto em termos também de fora de campo, pelas questões políticas. E é isso que faz um clássico ter o seu contexto muito importante, né? Nós, com o Schalke 04, por exemplo, temos questões extracampo. Barcelona e Real Madrid também tem suas questões extracampo. Renan, para você, Barcelona e Real Madrid é o maior clássico que tem no planeta ou não? Não, para mim ainda tem alguns outros aí à frente. Tá entre um dos melhores, mas eu acho que às vezes o clássico pode ter mais mídia do que realmente a rivalidade, né? Sim, sim. Entendi. Então, para mim, existem outros clássicos, até igual outro dia a gente conversava lá no nosso grupo, que são os mais pesados por aí no mundo. Entendi. Vou aproveitar e fazer essa pergunta também pro Flávio e pro Rafa. Para vocês é um dos maiores clássicos do mundo, Barcelona e Real Madrid, ou tem algum que supere? Vou fazer pro Rafa então. Rafa,
Barcelona e Real Madrid, você acha que é um dos maiores clássicos do mundo? É o maior clássico do mundo ou tem algum outro clássico que supere? Cara, eu acho que, como o Renan falou, é um clássico midiático. A gente tem as maiores cotas televisivas, o mundo inteiro querendo assistir. Então, assim, de proporção, de transmissão, é o maior clássico do mundo. Mas eu acho que em tradição, em festa, em rivalidade, aquele que você quer arrancar a canela do adversário, tem outros bem maiores, como o Celtic e Rangers, tem o Boca e River, que eu acho que é uma rivalidade muito, muito mais pesada. Mas, assim, em termos de mídia, eu acredito que o Barça e Real é aquele clássico de vitrine, né? O clássico do shopping. A gente tem aí também o West Ham e Millwall, que teve até o filme do Hooligans que retratava esse clássico aí, né? Sim, sim. Era porradaria pura, né? Acho que vocês definiram muito bem, né? O clássico Barcelona e Real Madrid é um clássico mais midiático, porém, se a gente vê espetáculo das torcidas e tal, aquele embate e tudo mais, aquela atmosfera, realmente, aí deixa a desejar, ou pelo menos, não é que deixa a desejar, mas é que tem outros clássicos que podem suprir a mais. E pra você, Flávio? Na verdade, ainda sobre isso, essa questão da torcida nesses times chamados gigantes da Europa também conta muito pela exposição que eles têm, né? Tem muito turista na cidade que vai no estádio só para ver o jogo, então às vezes isso quebra muito o clima dos jogos de lá, né? Que a gente vê, então também conta bastante para um clássico, lógico. Se você tá na Espanha e tem um Barcelona e Real Madrid e você tem condições de ir, você não vai pensar duas vezes. Agora. Então, é lógico. Então isso aí conta muito também para ambientação. Já em outros lugares que são menos badalados, vai a torcida que acompanha aquele time mesmo. Então o ambiente dá um ambiente melhor para o clássico, né? A pressão da torcida. Flávio, eu vou perguntar já sabendo sua resposta praticamente. Real Madrid e Barcelona, para você, provavelmente não é o maior clássico, né? Não. Muito, muito fraco. Tanto torcida, é muito mídia, né? Eu acho que é um clássico meio forçado pela mídia aí, por ser dois grandes times milionários, né? Então, eu tô ligado que o Flávio curte PSG e Mônaco. Não, também não. Temos um especialista da Ligue 1, né, recentemente aí, né? Graças a uma falta de comunicação. Que isso, cara. Nossa, que cilada, hein? Que cilada, hein? E dizem que você também se tornou um especialista em futebol belga, e eu quero saber disso, Flávio. Aproveitando aí, Flávio, qual é o seu destaque aí no Giro pelo Mundo? Vamos ver se isso é verdade. Olha, depois de eu trazer um incrível campeonato francês no último podcast, hoje eu venho trazer o campeonato belga. Mas não pela qualidade do campeonato, mas sim por uma história muito legal que aconteceu nesse final de semana. Teve o jogo Standard Liège e Clube Brugge, e teve uma homenagem no estádio. Os torcedores do Brugge fez uma homenagem ao seu grande ídolo lá, que é o Raoul Lambert, que é carinhosamente chamado como Lot. E ele completou agora 75 anos, e ele foi o grande ídolo do clube porque ele defendeu o clube por 18 anos. Ele não jogou em nenhum outro clube. Foi o primeiro e último clube, o Brugge. E lá ele fez 458 partidas, 270 gols, teve 5 títulos do campeonato belga, teve também 3 copas belgas e também chegou a 2 finais intercontinentais. No caso, a Copa da UEFA, que hoje Copa dos Campeões, que hoje é a Champions League, né? E também chegou na final da Copa da UEFA, que hoje é a Liga da Europa. E perdeu para o mesmo, curiosamente, perdeu para o mesmo time, né? Para o mesmo clube, que foi o Liverpool. Mas essa foi a trajetória dele.
tem um vídeo no YouTube mostrando essa homenagem. Quem estiver ouvindo a gente, o ouvinte aí que tiver curiosidade, entrar no YouTube lá, pode colocar lá a homenagem da torcida do Bruges ao Raul Lambert, que vocês vão se emocionar. Porque assim, a gente sempre acha que o futebol já trouxe as emoções que deveria trazer, né? Tipo, a gente se arrepia com um joguinho ali, outro aqui, e já acha que tá tudo bem, mas é como se renovasse todo dia o futebol, né? Tem sempre uma surpresa, e essa homenagem foi bem legal, eu curti bastante. Tá vendo aí? Pra quem acha que o Flávio é só tomar bandeira, segura essa. Olha aí essa cultura toda aí, hein? E só uma curiosidade aí, Clube Bruges, líder do campeonato belga com 27 pontos, e o Standard Liège com 24, né? O vice aí. Isso. Né? E uma frase diria o velho poeta, o Flávio, que futebol é uma questão de vida ou de morte. É muito mais importante do que isso. Diz o poeta. Sim. E, bom, o Flávio destacou bem aí no seu giro pelo mundo, né? Os torcedores dando importância para o seu ídolo, né? Como o torcedor é importante em um clube, né? Como o torcedor tem que ser tratado com respeito. Então, já vou aproveitar para saber do destaque no giro pelo mundo aí do nosso querido Rafa. Rafa, qual é o seu destaque, Rafa? Meu destaque é justamente ao contrário, né? A falta de respeito com o torcedor. E como a gente é o Borussia Dortmund Brasil, trazer um giro pelo mundo brasileiro e tratando mais ou menos a minha realidade aqui no Nordeste brasileiro. Só para situar vocês, o Corinthians joga amanhã contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro aqui no Estádio Rei Pelé. E ontem, no dia 28, nessa terça-feira, ontem, segunda-feira, o Corinthians desembarcou aqui em Maceió, mais ou menos 7 horas da noite. E como um grande clube mundial, a gente pode dizer assim, um grande clube brasileiro, tem torcida espalhada no mundo inteiro, né? Tem torcida no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, e não é diferente aqui em Maceió. A torcida Gaviões da Fiel em Alagoas fez uma linda festa no aeroporto. Os caras fecharam o aeroporto, bandeira, torcida organizada mesmo, cantando, esperando. Ouvi dizer que o pessoal, desde as 5 horas da tarde, estava esperando o time que ia desembarcar às 7 horas da noite. Então, gerou uma expectativa muito grande com a torcida. E quando o Corinthians desembarcou, a delegação mandou fazer um muro, uma grade, para separar a torcida dos jogadores, que isso aí é até normal. Mas, por incrível que pareça, eu acho que só o Ralf e o Carille, se não me engano, pararam para tirar fotos com os torcedores. De resto, até o próprio Pedrinho, que é alagoano, passaram com fone de ouvido, passaram direto, não pararam para tirar foto, não pararam para dar autógrafo. E isso significa muito para um torcedor que só vê o time jogando pela televisão. É o nosse caso. Se o Borussia viesse aqui para o Brasil, a gente fosse para o aeroporto, a gente querer sentir próximo e querer ser bem recebido, porque são nossos ídolos. E não foi o caso do Corinthians, que foi muito distrato e que virou repercussão nacional. E justamente nesse mesmo dia, o Borussia postou no seu Twitter, vou ler aqui o Twitter, no National Immigrant Day, no Dia Nacional do Imigrante, o Borussia orgulha-se de abrigar uma equipe diversificada, global e inclusiva de todas as esferas da vida. E seguido tem a bandeira da Alemanha, da Suíça, da França e Dinamarca, Inglaterra, várias outras, representando a nacionalidade dos jogadores do Borussia. Então, é justamente isso, essa falta de respeito com o torcedor, que eu queria deixar destacado, porque em tempos de discriminação, em tempos de discursos de ódio, de um Brasil e num mundo polarizado, eu acho que atitudes como essa, de você querer destratar um povo de uma região, só gera mais ódio, porque se você tem ódio com o nordestino tem ódio com o pessoal do sul, e quando na verdade todo mundo deveria ser irmão e dar um abraço no outro, e o futebol é justamente para isso, para fortalecer os laços afetivos, e não para destruir e para
você desapontar e quebrar a expectativa de torcedores que não, se não me engano, o Renan me disse, faz 11 anos, eu acho, que o Corinthians não vem aqui para Maceió. Então é um destaque que eu queria deixar, é isso mesmo, né? Queria deixar esse destaque negativo, assim, por parte do Corinthians, que não são só os jogadores, o pessoal de dentro do Corinthians. Eu falei com o assessor e ele foi super arrogante comigo, ele não tratou bem e sem motivo nenhum, porque muita gente chega e pensa, não, o Corinthians vem de 6 jogos sem perder, os caras estão chateados, ele tem motivo para fazer isso. Tem motivo uma ova, né? Ele tá 6 jogos sem perder, mas o salário dele tá em dia. Quem tem motivo para ficar chateado são os 14 milhões de desempregados no Brasil. Não um jogador que tá viajando de avião com um fone de R$1.000 no ouvido e que passa sem dar um tchau, sem dar um sorriso pro torcedor que saiu de moto, pegou carona, pegou um Uber para ir lá ver ele tirar uma foto. Eu não digo que você tem que tirar uma foto e ver e dar um abraço com todo mundo, mas de uma delegação inteira, de mais de 20 jogadores, apenas 1 ou 2 jogadores e o técnico parar para falar com a torcida, você atender 1% da torcida, eu acho uma falta de respeito e de bom senso, assim, enorme. É lamentável essa questão, né, Rafa? Falta de um pouco de humanidade, de fraternidade, né? Um pouco de empatia também ao torcedor que se dá o trabalho de receber o time, de receber o jogador. Como vocês colocaram aí em números, né? Faz 11 anos aí que o Corinthians não vai para Maceió. É algo a se lamentar. E uma coisa também que é interessante nós ressaltarmos aqui, destacarmos para o torcedor corintiano, ou o torcedor corintiano que estamos ouvindo, que é de São Paulo, o paulistano, o paulista, de qualquer outro lugar do Brasil, que essa crítica construtiva, né, e esse relato do Rafa, em nenhum momento está denegrindo a imagem do Corinthians. Assim, as pessoas, está criticando as pessoas que estão gerindo, as responsáveis estão gerindo o Corinthians nesse contexto, nesse fato que o Rafa passou, né, Rafa? Sim, exclusivamente os funcionários do Corinthians. A instituição é muito maior que isso e pela história do Corinthians também, e de outros clubes como o Vasco, como o São Paulo, a instituição é muito maior do que isso, já fez muita coisa, como a democracia corintiana e outros exemplos. O Corinthians é muito maior que isso, e não é um discurso, eu não estou questionando, não estou generalizando também o pessoal do Sul e Sudeste, até porque eu tenho muitos amigos, como vocês mesmo, que a gente faz aqui no Borussia Dortmund, que se existe preconceito, se existe xenofobia, acredito eu que não seja mais de 50%, que não seja 51%, que é menos, porque eu sempre fui muito bem tratado pelo pessoal do Sul, Sudeste, e outras equipes como Palmeiras, Santos, Grêmio, Internacional, já vieram aqui para Maceió e sempre trataram a gente com parceria e uma broderagem, assim, bem bacana. Foi exclusividade mesmo desse grupo do Corinthians, que eu acho que vive um problema muito grande internamente, mas que o torcedor de Maceió, de Recife, de Natal, de onde quer que seja, do Rio Grande do Sul, não tem culpa. E esse é um exemplo bem negativo que um clube, uma instituição, né, pode dar, né? Sim, Rafa, e muito legal isso que você trouxe aí no Giro pelo Mundo, que fique dada a lição, a conscientização de todos em relação a esse fato ocorrido, né? E esperamos que as pessoas possam melhorar, né? Seria interessante se alguém do Corinthians pudesse ouvir esses relatos, pudesse, né, sentir das suas palavras, né? E passou com tanta sinceridade uma causa que é nobre, o torcedor tem que ser respeitado, e o Corinthians, por ser um clube muito grande, um time gigante, não merecia, aliás, não deveria, né, ter pessoas que gerissem dessa forma o clube. Bom, agora a minha parte é pelo Giro pelo Mundo, saindo do Brasil, né, desse relato aí do nosso querido Rafa Peixe, indo diretamente para a terra da rainha, entre o recorde quebrado aí o recorde igualado do Leicester City contra o Southampton, onde o Leicester City venceu por 9-0 o Southampton. Foi muito gol mesmo. Lembro que eu tava vendo a partida, tava 4-0, fui pegar uma água, tava 6, falei, caramba, não me desliguei, fui ver, tava 9-0. E o legal disso é que o Leicester City, ele igualou a mesma goleada do Manchester United face ao Ipswich Town. E a curiosidade nisso é que o goleiro do Manchester United naquela ocasião
era o goleiro Peter Schmeichel, e o do Leicester City é o Kasper Schmeichel, ou seja, pai e filho detentores do mesmo recorde. Que maravilha isso, né? E para você que tá nos escutando aí, eu já sou um cara que tem assim, eu vou dar uma de Chaves aqui, né? Eu sou uma pessoa jovem, mas que tá velha. Eu vi o Peter Schmeichel jogar. E o Peter Schmeichel jogava muito, era um grande goleiro. Era um goleiro a patamar, assim, de igualdade com o Buffon, do que é o Manuel Neuer hoje e tal. E o Kasper Schmeichel não é melhor que o pai dele, mas não deixa de ser um ótimo goleiro. Então fica esse dado importante aí, esse recorde que o Leicester City conseguiu concretizar na Premier League, né, igualar com o Manchester United. E também o Leicester City faz uma ótima campanha no campeonato inglês. Hoje ele é o vice-colocado da competição. Vocês viram essa goleada aí? Ficaram sabendo delas, ou Renan? Não cheguei a ver o jogo, mas estava lendo sobre e era uma goleada foi, né, uma goleada inesperada. Fazer uma pergunta pra você, já viram o Peter Schmeichel no gol já? Já viu, Rafa? Eu vi o filho, né? Eu sou de 92, né? Não sei. O filho é muito bom. Eu não sou muito novo pra ter visto o pai, eu não vi não. Agora o destaque também desse jogo foram dois hat-tricks, né, no jogo. 2 hat-tricks, é verdade, né? Um foi do Vardy, outro foi do Enzo Pérez, foi isso? Isso. Enzo Pérez, né? Enzo Pérez, né? O espanhol Enzo Pérez. Muito legal essa goleada aí. O Leicester City que vem desempenhando uma bela campanha na Premier League. E tem jogadores até que estavam debatendo aqui em off aqui, que gostaríamos de ver no Borussia Dortmund, mas isso aí também é um assunto para outra ocasião. Bom, amigos, hoje nós tivemos uma conversa bem interessante aqui. Falamos sobre muitas coisas. Agora, para encerrar, tá? A expectativa de cada um referente ao jogo Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach. Novamente o Gladbach em nosso caminho, só que agora pela Copa da Alemanha. Renan, qual a sua expectativa para esse jogo aí? Olha, eu espero que o time acorde, o Favre acorde para a vida e que pelo menos o resultado seja igual ao jogo anterior, porque a gente precisa dessa classificação aí para manter o foco na temporada, porque senão, do jeito que anda, é perigoso o time já ficar meio inseguro em caso de eliminação aí. E você, Flávio, qual a sua expectativa para esse jogo amanhã da Pokal? Esse jogo vai ser difícil. E agora sem o Götze ali na frente para substituir o Paco, eu tô curioso como que vai ser o time amanhã. Então a expectativa é para que consiga pelo menos aí o resultado mínimo, né? De 1-0, como foi no último jogo contra eles. Para você, Rafa, qual a sua expectativa? Você tinha falado se dava um tempo ou não a mais pro Favre. Eu acredito que amanhã vai ser decisivo, porque se você voar na segunda rodada da Pokal, aí já era, você não tem condições de manter um treinador desse. Mas eu acredito que a gente pode sim fazer uma boa partida, repetir o que fez na Bundesliga. Um resultado de 1-0 já está de bom tamanho, mas se Deus quiser vai ser demais e sem sufocos, porque eu acho que esse jogo da Inter, o jogo do Schalke, não pode servir de parâmetro para essa partida, porque além de ser uma voltagem maior, porque é um mata-mata, né? No caso só mata, você joga dentro de casa, e como eu disse, jogando dentro de casa, a tendência é propor o jogo, e jogando fora de casa, a tendência é jogar de forma reativa. Eu acho que também tem que destacar o azar de ter enfrentado uma equipe que hoje é líder do campeonato alemão, né? Porque enquanto outros times estão enfrentando equipes da segunda divisão, terceira e tal, a gente já pegou uma pedreira pela frente logo no começo da Copa. Fique de olho lá no nosso Instagram, justamente o lateral, né? O Stefan Leiner, não é isso? Isso, Leiner. O Stefan Leiner, e para a tristeza da nossa tristeza dos torcedores, eu acredito que o Favre vai repetir uma dobra de lateral, com o Hakimi jogando mais uma vez como ponta, e na verdade ele joga já para fortalecer esse lado do campo. Eu espero que não, mas a tendência é que ele faça isso. Mas se fizer, que o Hakimi seja tão efetivo como foi naquela rodada da Champions League, que a gente venceu de 2-0 o Slavia Praga, se não me engano. É isso aí.
Contra o Slavia Praga talvez tenha sido nossa última grande atuação, pelo menos uma atuação aceitável. Bom, espero também que, tomara, né, por Deus, né, que o Borussia Dortmund vença o Mönchengladbach, mas não tenho esperança que jogue bem. Tenho esperança que vença, mas jogar bem já é outra questão. E o Gladbach não é líder da Bundesliga à toa, tem excelentes jogadores, como destacamos o Leiner, né, no nosso Fique de Olho. Também tem um volante Neuhaus, o Zaccaria, né, não é do Trapalhões, mas é o Zaccaria suíço, volante bem interessante. Temos o Stindl. O time dos caras é um time bem bacana. Tem também o Thuram, filho da lenda Lilian Thuram. Enfim, vai ser um bom jogo de futebol para quem gosta de futebol, mas para nós torcedores do Borussia Dortmund, que amamos o Borussia Dortmund, vai ser um jogo que vai, digamos assim, deixar nossas emoções em alta. Bom, amigos, estamos encerrando mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil, como já é um ritual, né, praticamente. Alguma consideração final dos nossos participantes da mesa, na ordem, Renan, Flávio e Rafa? Eu, dessa vez, não tenho nenhuma, não. Só espero aí que o time passe por esse confronto de amanhã, que vai ser um jogo pegado. Claro. A torcida para que seja um resultado bom amanhã, sempre, né? A torcida é para que seja um resultado positivo. Eu queria deixar aqui também o nosso Instagram, né? O @_BVB09Brasil, para os ouvintes aí que acompanham o nosso Instagram, para estar acompanhando aí os nossos quadros, o Fico de Olho, que é sempre bom, Recordar é Viver, o Fala Torcedor agora, que estreou agora aí, com o nosso Jorginho lá. E também, né, acompanhando aí o nosso podcast também. E entre outras novidades que está por vir aí. Legal. E você, Rafa? Cara, eu queria deixar como consideração final, primeiro agradecer a esse convite e agora estar participando em definitivo com um contrato assinado, não por empréstimo. Fico muito feliz que a gente possa trocar muita informação e experiência e sempre falando do Borussia, seja falando mal ou falando bem, a gente vai estar sempre aqui para falar a verdade. E o destaque é justamente isso, que quando a gente veio projetar agora o confronto da Pokal, ficou um clima tenso aqui, né, no podcast, todo mundo ficou meio cabisbaixo, meio triste. Eu acho que o time é a cara do Favre, e eu acho que parece que a torcida também está ficando, porque a gente começa a ficar meio preocupado e não tão otimista para os próximos jogos, né? Verdade, Rafa. Bom, minha consideração final é agradecer a todos aqui na mesa virtual, agradecer a você que está nos ouvindo, e se você está escutando nosso podcast e quiser deixar um feed, um comentário, tá? Fiquem à vontade, somos todos iguais, né? Somos torcedores do Borussia Dortmund, temos isso como em comum, um amor genuíno por esse clube maravilhoso. E esperamos aí ter um pouco mais de otimismo em relação ao nosso clube, queremos ter, mas é claro que o que vem dentro de campo às vezes influencia às vezes a nossa análise, mas temos que falar a verdade aqui, trazer verdades. Não adianta querer iludir ninguém, temos sempre que ser racionais, é claro, a emoção também vem, né? Mas aí te empodera, racional do emocional. E é isso, amigos. Quero agradecer a todos pela presença, tá ok? Reforçando o que o Flávio falou, nossas redes sociais estarão na descrição, inclusive também as redes sociais dos participantes dessa mesa virtual. Ok? Até o próximo podcast e tchau, tchau!